Bom, Espiritismo, a religião do Éden. Nós estamos falando sobre as seitas. Já falamos sobre a Shishonogye, Igreja Messiânica, a Shishonogye de Taniguchi Masaharu, o Masaharu Taniguchi, e a Igreja Messiânica, que foi fundada pelo Mestre Sama, Okiki, né? Okiki, lá do Japão, também origem do budismo. Na sexta-feira passada, nós falamos sobre a LBV, Legião da Boa Vontade, que foi fundada por Alzira Zaru, dirigido atualmente por José de Paiva Neto. Hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo, que é uma religião científica, filosófica e religiosa. Apesar de haver pessoas que fazem parte da Federação Espírita que dizem que o Espiritismo não é uma religião. Mas por que nós podemos admitir que o Espiritismo é uma religião? Porque existem crenças. Existem crenças. Eu quase fui expulso da comunidade católica carismática, da outra igreja que nós fazíamos parte aqui em Santo Amaro, porque numa celebração, e nós estávamos falando sobre seitas, nós dissemos que o Espiritismo foi a primeira religião que surgiu na Terra. E eu citei a Bíblia. Eu abri no capítulo 3, quase que eu fui excomungado da igreja. Eu citei o capítulo 3 de Gênesis, que diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. E ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: vós não comereis dele e nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe, o Criador bem sabe, que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. O que aconteceu aqui? A Bíblia registra a primeira sessão espírita. Essa é uma verdade. O fato de haver explícito nas Escrituras, como nós acabamos de ler aqui no capítulo 3 de Gênesis, uma sessão espírita, no qual o espírito se incorpora na serpente, porque essa é a ação que acontece no espiritismo, a materialização dos espíritos na matéria, no corpo, entendeu? Isso não quer dizer que seja a verdadeira religião, mas o fenômeno ocorreu. Nós podemos admitir que o espiritismo é historicamente, uma religião remota dos tempos dos egípcios e dos caldeus, porque a crença na reencarnação já existia entre os faraós do Egito. Tanto é que eles construíam pirâmides, as pirâmides para guardar os corpos e as riquezas deles, porque eles acreditavam que iriam ressurgir novamente. Eles tinham a crença de renascer novamente. Bom, o Espiritismo, ele foi codificado. O começo no nosso tempo moderno, ele aconteceu lá na Inglaterra, Estados Unidos, com a família Fox, né? O casal que tem duas filhas, Margarete e Catarina. Esse casal de jovens, elas começaram então a fazer invocações de espírito de morto. E elas faziam um sinal, elas batiam em algum lugar e algo respondia. E aquele fenômeno tornou-se notório, público, e percorreu toda a Inglaterra, todos os Estados Unidos. As pessoas começaram então a procurar por volta de 1848, começou a procurar essas jovens e fazer até consulta aos mortos através dessas jovens. A notícia alastrou por toda a América, na Inglaterra, na França. Na França surgiu um homem muito conhecido pelos espíritas, chamado Allan Kardec. Quem foi o Allan Kardec? Foi o codificador do espiritismo. Allan Kardec nasceu no dia 3 de 10 de 1804,
e tem o nome de Leon Denizardes Hippolyte Rebel. Esse o nome dele, né? Conhecido como Allan Kardec. Ele escreveu 5 livros. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, o livro Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. 5 livros que Allan Kardec escreveu. Não sei se foi mera coincidência, mas Moisés também, quando ele foi inspirado por Deus a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, também foram 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que eu falo coincidência? Porque um dos livros de Allan Kardec chama-se Gênesis. Por certo, ele tenta explicar a origem das coisas, a origem da matéria, a origem dos espíritos. Provavelmente, eu ainda não li o livro, só li alguma coisa do livro de Gênesis de Allan Kardec, mas provavelmente ele quis, como Moisés, trazer à tona a explicação da origem das coisas. Ele foi formado em letras, também em ciências e medicina, era um homem inteligente. Ele participou da Pestalozzi, do qual ele foi discípulo também. E ele tinha lá uma prática de mesas falantes. As mesas se moviam, as mesas falantes giravam, e aquilo ali começou a alastrar também, entendeu? O Allan Kardec, ele diz que ele foi a terceira revelação de Deus para os homens. A primeira foi Moisés, a segunda Jesus Cristo, e o terceiro, ele, Allan Kardec. E nós sabemos que o Espiritismo é a religião da nova era, ou seja, o alicerce, o fundamento da nova era, a era de Aquário. As seitas, as crenças da nova era, da New Age, fazem parte, fundamento nos ensinos da doutrina espírita. Isso que nós podemos constatar. Né? Os livros foram escritos a partir de 1857, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno. Céu e Inferno. Allan Kardec morreu em 1869. E o Espiritismo expandiu. Por que o nome Espiritismo? Porque a crença, os ensinos, as doutrinas do Espiritismo são baseadas nos Espíritos. Os ensinos espíritas não são baseados na Bíblia, pessoal. Isso tem que ficar bem claro. Os ensinos do Espiritismo são baseados nos ensinos dos Espíritos, que se materializam através dos médiuns, através dos veículos, através dos aparelhos, como eles denominam, como eles, os espíritas, falam, como aqui no Brasil, pela Federação Espírita do Brasil, eles utilizam muito essa palavra, aparelho. Eles utilizam essa palavra, aparelho, veículo, né? Instrumento, entendeu? E não é cristianismo, não. É ensino dos espíritos. É interessante notar que o espiritismo podemos dividi-lo em 2 partes. A primeira parte, a parte da elite. A parte no qual as pessoas de médio e alto, não? Da sociedade fazem parte. Como aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Chico Xavier, né? Bezerra de Menezes, Seara Bendita, Mesa Branca, outras coisas similares. Entendeu? E o baixo espiritismo. O baixo espiritismo. Bruxaria, ritos malignos, candomblé, que no Brasil se confunde com folclore, especialmente na Bahia, ocultismo, influências de artes mágicas, a Umbanda, que tem o secretismo religioso. Vocês sabem que pela história do Brasil, nós tivemos aqui a escravatura das pessoas que vieram lá da África, e quando eles chegaram aqui como escravos, eles trouxeram a religião afro-africana para o Brasil. No momento em quando eles chegaram e começaram a praticar estes cultos aqui, eles foram perseguidos pelos colonos brasileiros, por aqueles que estavam aqui colonizando, que eram os portugueses, que eram fervorosamente católicos, porque vocês sabem que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral,
E a religião oficial do Brasil, ela tornou-se notória a partir do dia 1º de maio de 1500, após 22 de abril de 1500, quando Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa. Então, aqueles que estavam aqui, de Portugal, que estavam aqui no Brasil, levavam muito a sério o catolicismo naquela época. Eram católicos ortodoxos, católicos fervorosos, católicos muito fanáticos. E eles não admitiam a prática dos cultos africanos aqui no Brasil. E eles começaram a serem perseguidos pelos colonos que estavam aqui colonizando o Brasil. E o que eles fizeram? Para que eles conseguissem manter os cultos afro-africanos. Eles começaram a pegar os santos da Igreja Católica e colocavam na frente dos seus orixás. Todos os seus orixás, deuses da Umbanda, da crença deles, eles colocavam, por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes, colocava ali na frente de Iemanjá, e assim sucessivamente, São Benedito, São Expedito, etc. Cada orixá do que eles acreditavam tinha um santo. E isso ficou até hoje. Até hoje. Por isso que você vê na Umbanda, no Candomblé, os santos da Igreja Católica, porque isso originou-se a partir da prática do sincretismo religioso, que foi uma tangente que eles arrumaram para poderes continuarem a praticar os seus cultos aqui no Brasil. Bom, a primeira sessão espírita foi realizada em Salvador por volta de 17 de setembro de 1865, por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Nós vivemos num país onde temos, na Constituição do nosso país, o Brasil, nós temos a liberdade religiosa. Todos os brasileiros têm a liberdade de expressar a sua fé, seja em qualquer coisa, seja em qualquer prática religiosa. Se uma pessoa começar a querer adorar uma água, adorar um rio, praticar o panteísmo, a idolatria, o paganismo, dentro da Constituição do país tem toda a permissividade, tem toda a permissão. Vocês sabem que o Brasil, em tempos modernos, nós estamos assistindo muitas mudanças sociais no nosso país, inclusive na parte religiosa. As igrejas evangélicas têm crescido ultimamente. Segundo informações do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, constam que o crescimento das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, cresce em 13%, segundo o IBGE, no último censo feito no Brasil. E enquanto que a Igreja Católica, ela cresce somente 3%. Então vocês percebem uma diferença muito grande. Mas a pergunta, por que num país onde cresce muito as igrejas evangélicas crescem, os católicos perdem fiéis, a Igreja Católica perde fiéis para as igrejas evangélicas? E por que o espiritismo está crescendo tanto? Afinal de contas, por que as pessoas procuram o espiritismo? Estatística feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no último censo, constatou que na década passada havia 2 milhões no início do século passado, por volta de 1990, existiam aproximadamente 2 milhões de espíritas no Brasil. Depois que nós chegamos no século XXI, já podemos contar uma média de 4 milhões de espíritas no Brasil. Mas o que acontece? O que ocorre? As estatísticas também revelam um fenômeno também tremendo. Existe 20 milhões de brasileiros que são simpatizantes do espiritismo. Como nós entender isso? Por exemplo, diríamos, existe aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil que elas não seguem rígido o espiritismo, mas elas são simpatizantes e frequentemente elas vão até lá para buscar um favorecimento, para fazer qualquer tipo de consulta. Bom, e de uma forma geral, por que as pessoas procuram o espiritismo? Primeiro, porque as pessoas são informadas de que elas são médias e precisam desenvolver. Olha, você é um médium, você não está tendo segmento, seus problemas não estão sendo resolvidos, porque você é um médium e você precisa desenvolver. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, saudade das pessoas que morreram. Vocês sabiam que muitas pessoas procuram o espiritismo por causa da saudade das pessoas que morreram? Por quê? O espiritismo acredita na comunicação entre vivos e mortos.
essa comunicação é real? Existe essa possibilidade de nós falarmos com alguém que já morreu? Terceiro, a incerteza do futuro. As pessoas, elas estão inseguras, estão sofrendo, elas estão problemáticas, então elas têm a incerteza do futuro e procuram no Espiritismo. O quarto motivo, o porquê que eu sofro tanto? Por que meu casamento não deu certo? Por que eu me esforço tanto? Eu tenho um curso superior, falo inglês, falo francês, falo alemão, eu tenho condição de trabalho, e por que nada dá certo na minha vida? Esse é outro motivo também que leva as pessoas a procurar o Espiritismo. Os espíritas, eles procuram justificar a sua doutrina, a sua religião na própria Bíblia. Vamos abrir aqui o livro de 1 Samuel, o capítulo 28. Capítulo 28, tá? 1 Samuel, capítulo 28. Antes de nós lermos aqui o capítulo 28, vamos lá. Vamos aqui ler um trecho. Para nós ganharmos tempo, eu vou falar o que tem aqui no capítulo 28, 1 Samuel. Vocês peguem a sua Bíblia em casa e você vai abrir o capítulo 28, versículos de 7 a 14. O rei Saul, ele teve um momento que ele se sentiu afastado de Deus. Ele sentiu que Deus afastou dele. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, o rei de Israel, o rei antes de Davi. E aí, quando ele se sentiu acuado, ele sentiu a ausência do Deus de Israel da sua vida, ele procurou uma pitonisa de Kendor. Ele procurou uma cartomante. Em Israel, nesta época, era proibido a prática da necromancia, consulta aos mortos, sob pena de morte. Quem fosse apanhado praticando necromancia, praticando espiritismo, era condenado à morte à pedrada. E Saul procurou a feiticeira. Está escrito aqui. Ele disfarçou-se. Ele pegou as vestes e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à noite na casa da mulher. Claro que ele foi disfarçado. Chegou lá e disse assim, olha, eu quero falar com Samuel. O profeta Samuel já estava morto, sepultado. E ele chegou lá, o rei Saul, e pediu para falar com Samuel, quer dizer, falar com o morto. E essa é a crença, uma das crenças fundamentais dos espíritos. Que a condição da pessoa falar com o morto. Através da mediunidade, né? E aí ela fez a sessão, fez baixar o espírito de Samuel, espírito de Samuel, né? E ele perguntou para a pitonisa de Kendor, para a necromante, perguntou assim, o rei Saul perguntou, o que estás vendo? Está escrito aqui, viu? Capítulo 28, 1 Samuel, versículo de 7 a 14, leia direitinho na sua casa. E a mulher respondeu, eu estou vendo um ancião subindo da terra. Olha, preste atenção. A escritura diz aqui, entendeu o rei Saul que era Samuel. Entendeu Saul que era Samuel. Isso não quer dizer que a mulher trouxe, na realidade, o espírito de Samuel, para falar com... Não. Nós cristãos, nós cremos que quem se incorporou ali, quem se manifestou ali foi uma entidade que nós denominamos, segundo a Bíblia, como demônio. Os espíritas não acreditam em demônios. Eles dizem que demônio, diabo não existe. Mas eles acreditam na existência de espíritos desencarnados, espíritos baixos e espíritos obsessores. Na categoria da crença dos espíritas, nós diríamos que este espírito que se manifestou aqui na sessão espírita da pitonisa de Kendor, no capítulo 28, 1 Samuel, versículos 7 a 14, seria um obsessor, que nós conhecemos na Bíblia como demônio, aquele que foi expulso dos céus, se revoltou contra Deus e que vive de uma parte para outra, perturbando as pessoas. Ele se manifestou ali. E ele pediu que falasse algo para ele. E o Espírito falou com o rei Saul. Entendendo Saul que era Samuel. Note bem, pessoal. Entendeu o rei que era Samuel. Não era Samuel, não. Aquilo era um demônio que estava ali.
E ele falou exatamente as mesmas coisas que o profeta Samuel havia falado quando estava em vida para o rei. E o Espírito só fez repetir as mesmas coisas, porque ele conhece, né? Ele conhece. E de repente a mulher, nossa, deve ter acendido uma pólvora, a Bíblia não fala, né? Em verdades enunciadas da hermenêutica do texto, podemos deduzir que numa hora que ela acendeu uma pólvora, um fogo, alguma coisa lá, e ele se espantou com os rituais da necromante, então o disfarce dele saiu, ela viu que era o rei. Poxa, você está me enganando? Você quer acabar com a minha vida? Assim, fique calma que nada vai acontecer com você. Ele praticou necromancia. É certo nós consultarmos os mortos? Nós cristãos podemos fazer isso? Podemos procurar falar com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, com a nossa filha que morreu? Vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante, quando Deus estava preparando o povo para entrar na terra prometida em Canaã, a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Através de Moisés, Deus instruiu a nação de Israel, aqui no capítulo 18 de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia Sagrada. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás em imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao fetichismo, magia, espiritismo ou invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa de diante de ti essas nações. Então, neste capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 9 até o 12, podemos ver de uma forma clara que Deus condena a prática de consultar mortos. É uma abominação, é um pecado terrível que nós cometeríamos se nós assim fizéssemos. Note bem, o Allan Kardec ele tem um lema nos seus livros: nascer, morrer e renascer. Eles acreditam na reencarnação. Os espíritas acreditam o seguinte, que uma pessoa, ela veio de outra vida. Na crença dos espíritas, todos nós que estamos aqui, nós já vivemos noutra vida passada. Noutra vida passada. Estamos aqui neste corpo, segundo a crença espírita, que estamos pagando os karmas do passado. Se isso fosse verdade, nós não teríamos a dor do Filho de Deus, que se colocou na cruz para morrer em nosso lugar. Não precisaria de Jesus ter morrido na cruz, se nós pudéssemos, através de reencarnações, purgar nossos pecados. Porque está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Pela graça sois salvos por meio da fé. Aliás, está escrito assim lá em Hebreus. Porque aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós não morremos 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 10, 20, 30, como a crença espírita expõe nos ensinos de Allan Kardec. Não. A Bíblia nos informa que nós morremos uma vez, capítulo 9, versículo 27 de Hebreus. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A nossa chance de reencontro com Deus é agora, é nesse instante, é neste momento. A oportunidade para nós conhecermos a Deus através de Jesus Cristo é agora. Nós não vamos reencarnar. O que a Bíblia fala é que haverá 2 ressurreições. A palavra de Deus nos informa que vai haver a primeira ressurreição dos santos, daqueles que aceitaram Jesus, e a segunda ressurreição para o juízo. Por isso que está escrito em Apocalipse: bem-aventurado e santo aqueles que participarem da primeira ressurreição. Os espíritas acreditam que a pessoa praticando caridade, ela vai ser salva? Bom, a prática da caridade para nós cristãos faz parte da nossa peregrinação na terra e faz parte do mandamento que Deus instituiu e determinou para nós. Quando o Senhor chegou para nós e disse: amai-vos uns aos outros, está incluído a prática da caridade.
Não que a caridade em si nós pudéssemos ser salvos. Não, pessoal. Porque Paulo, no capítulo 2, versículo 8 da carta aos Efésios, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os espíritas têm um conceito errado acerca de Deus. Eles dizem que Deus é uma inteligência suprema do universo e é a causa primária de todas as coisas. Essa é a definição que os espíritas têm acerca de Deus. Eles não acreditam que Deus é um ser, que Deus é um ser, que é uma pessoa. O que seria, na explicação dentro do que está escrito na palavra de Deus? Nós vimos nosso Senhor falando no capítulo 4 de São João, para a mulher samaritana: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As escrituras revelam para nós que Deus, ele fala, ele ouve, ele se comove, ele tem emoções. Por quê? A palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando a palavra de Deus nos mostra que somos a imagem e semelhança de Deus, aí já tem um entendimento. Subentendemos nesta palavra que Deus é um ser, pessoa, e não uma força cósmica, como acreditam as religiões pagãs e como acredita também o Espiritismo, que diz que é uma inteligência suprema, entendeu? Que governa o universo e a causa primária de todas as coisas. Essa é a definição. Mas a Bíblia diz que o Senhor é Espírito, que Ele tem o caráter de uma pessoa suprema, que Ele é onipotente, todo-poderoso. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Os atributos ativos de Deus. Os atributos morais de Deus. Ele é amor, Ele é benigno, Ele é misericórdia, Ele é santo, Ele é puro. Tem os atributos ativos. É interessante você guardar isso aí. Ele é todo-poderoso, onipotente, todo-poderoso, onisciente, conhece todas as coisas, nada está oculto aos olhos de Deus. Onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim seja. Os espíritas, eles negam a divindade de Jesus. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Nós vamos falar sobre isso, porque nós cremos. Segundo a Bíblia, que nosso Senhor diz: eu e o Pai somos um. Eles não acreditam que o nosso Deus se manifeste nas três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Senhor, comissionando os seus discípulos para a pregação do Evangelho, Ele diz: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Note bem, olha a Trindade aí, o Pai, Filho e Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele deu a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja de Deus. A manifestação única de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós poderíamos citar outros versículos aqui, mas para ganhar tempo, esses são suficientes. Bom, eles dizem, né? Desculpa, né? Por causa que eu tenho que desligar isso aqui agora, né? Eu aprendi uma coisa hoje nessa celebração. Eu tenho que desligar aqui o teclado, desligar elétrico, né? Para não acontecer o que aconteceu agora, né, pessoal? Desculpa, pessoal. Que aqui é tudo digitalizado, né? Está aperta no botão aqui sem querer, então ele tem esses efeitos assim, são efeitos sonoros, entendeu? Ele tem vários efeitos aqui, apesar de ser um teclado simples, mas a gente toca aqui sem querer, aí acontece isso, né? E não queria que acontecesse isso, mas tudo bem, o gol de Jesus, né, pessoal? A palavra está sendo disseminada, a palavra está sendo entregue. Assim seja. Os espíritas, eles negam a autenticidade da Bíblia Sagrada. Eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles acreditam que a Bíblia, que o livro Bíblia, contém a palavra de Deus. Eles são pessoas que têm essa crença, né? Mas o nosso Senhor, no capítulo 17, versículo 17, ele diz:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O apóstolo São Paulo, escrevendo para Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. A palavra de Deus é digna de toda aceitação dos cristãos e de todos aqueles que estão nesta terra. Então, sem dúvida alguma, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. O Espírita nega que Jesus veio em carne. Eles não acreditam que Jesus veio em carne. Não obstante eles dizerem que Jesus foi o grande mestre de luz, foi um grande espírito evoluído que veio à Terra para trazer a nova moral para os homens. Essa parte do qual eles expressam nos livros e nos seus escritos, nas suas mensagens, como é o caso de Chico Xavier, quando diz que Jesus veio trazer uma grande moral para a humanidade, está conveniado com as Escrituras Sagradas. Mas quando eles dizem que Jesus não veio em carne, eles não acreditam nisso, então eles estão de contra as Escrituras. Porque nós vamos abrir aqui no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24, versículo 39. Vocês sabem que quando o nosso Senhor ressuscitou, alguém teve dúvida de que era o Senhor que estava ali? E um daqueles que teve uma dúvida muito forte foi Tomé. Tomé disse assim: se eu não colocar as mãos aonde foi colocado os cravos, aonde foi colocada a lança, eu não crerei que é ele. E aí nosso Senhor disse: pois não, Tomé, coloque as suas mãos. E ele colocou as mãos aonde nosso Senhor recebera os cravos. Ele colocou a mão onde foi a lança do soldado romano, de Pôncio Pilatos. E aí ele disse: agora eu creio que é o Senhor. E Jesus chegou para Tomé e disse: Tomé, porquanto tu vistes e crestes, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Vamos aqui para 24 de Lucas, versículo 39. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede que um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: tens aqui alguma coisa para comer? Quer dizer, querem tirar Jesus do lance, né? Nosso Senhor estava ali, se autenticando após a ressurreição para os seus discípulos, mas alguém quis tirar, perguntando: tem alguma coisa de comer aí para tirar as pessoas que estavam ali ouvindo aquelas palavras, no êxtase das palavras de Jesus? Isso aí foi, como diz na gíria carioca, um tiramento de jogada, né? Para tirar, como diz aqui em São Paulo, tirar, né? Então ofereceram um pedaço de peixe assado e ele tomou e comeu à vista deles. O Senhor Jesus Cristo comeu após a ressurreição. Aí você pergunta: mas quando ele foi assunto aos céus, ele foi em carne e osso? Não. Porque o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João, na oração sacerdotal, o nosso Senhor lhe diz para o Pai: glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Nosso Senhor, ele foi glorificado no momento da sua ascensão aos céus. Mas como que foi esse processo? É claro, pessoal, que a nossa mente não tem capacidade para poder entender essas coisas. Vamos aqui também para a Epístola Universal de São João, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, não criais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos que são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus, todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. E todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Ou seja, em outras palavras, João está aqui dizendo o seguinte: que aqueles que confessam que Jesus veio em carne, esse é de Deus. E aquele que diz que Jesus não veio em carne, que ele era espírito, que ele estava num corpo fluídico ali, imitando um corpo humano, um corpo hétero, um corpo fluídico, que é o caso da crença dos espíritas, né? Então, esse espírito não é de Deus. Não é o Papa que está dizendo isso. Não é um pastor, não é um padre, mas sim a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, capítulo 4,
da Epístola Universal de São João, versículos 1 até o 3, que nós lemos, você pode consultar na sua casa. Os espíritas negam o céu e o inferno. Nós vimos nos evangelhos que o nosso Senhor falou do céu e do inferno. E ele falou mais do inferno do que do céu. Quando no capítulo 15 lá do Evangelho de São Lucas, a parábola do rico e do Lázaro, o nosso Senhor mostra de uma forma claríssima, através daquela parábola, a existência da consciência após morte, a existência de um lugar de tormento e um lugar onde as almas dos santos irão habitar, aguardando a ressurreição, que é o paraíso. Você lendo, você vai entender. Então, na Bíblia está expresso claramente. Também o apóstolo São Paulo, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, fala sobre a ressurreição dos justos, aqueles que vão ressuscitar para serem arrebatados para os céus, como diz a Escritura Sagrada. E o nosso Senhor prometeu para os seus discípulos, no capítulo 14 de São João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os Espíritas pegam o capítulo 14 de São João, segundo na interpretação hermenêutica de Allan Kardec, e diz que a casa de meu pai refere-se a lugares, a planetas, a estágios, a outras reencarnações, dos quais nós participaremos. Essa é a crença dos Espíritos. Mas você sabe que a Bíblia é uma carta magna de Deus, é um todo. Você não pode isolar texto da Bíblia, porque quando você isola texto da Bíblia, você cria heresias e doutrinas pervertidas contrárias à palavra de Deus. A lei da hermenêutica, que é a ciência da interpretação dos textos da Bíblia, uma lei federal da hermenêutica, que é para ser praticada pelos leitores da Bíblia. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então os espíritas pegam o capítulo 14 de São João, quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, eles adicionam nessa palavra os planetas, que serão habitados por almas que vão se reencarnar para criar novos mundos. Mas dentro do contexto do capítulo 14 de São João, nós vamos ver que este lugar que Jesus Cristo referiu-se é o céu de glória, a habitação dos santos, a habitação daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Se você for lá no livro do Apocalipse, você vai ver a Nova Jerusalém, o lugar aonde habitará os santos de Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que voltaram para Jesus. Qual é o futuro do Espiritismo? Poderíamos descrever o futuro do Espiritismo de uma forma bem simples. Nós podemos entender que vai crescer cada vez mais, porque as pessoas elas têm ansiedade, elas têm problemas. Você sabia que existe no nosso meio cristão pessoas que praticam a fé cristã e praticam o espiritismo? Pode um cristão praticar o espiritismo, pessoal? Resposta: não. A pessoa está com um problema, vai para a igreja. A igreja tem uma liturgia. Ela tem uma liturgia contínua. Aí a pessoa está lá com um problema sério. E ela pensa assim: poxa, eu preciso de algo forte. Eu preciso de um benzedor. Eu preciso que alguém faça alguma coisa para eu sair dessa situação que eu estou. Eu percebo que tem alguma coisa amarrando minha vida. Tem alguma coisa me prendendo e eu preciso me desprender. E aí essa pessoa começa a perguntar um e outro. No trabalho, você não sabe onde tem um benzedor? Uma pessoa que faz oração forte? Você não sabe onde tem uma pessoa que faz benzimento? Aí é a hora. É a hora que quando alguém chega e diz: eu conheço. Eu conheço uma babalorixá, um babalaô, um pai de santo, uma mãe de santo. Eu conheço um benzedor muito bom. Ele trabalha com espírito de luz. Você pode ir lá. E a pessoa vai. Um cristão pode praticar o espiritismo? Não, pessoal. Vamos ler na Bíblia aqui. Vamos ler aqui na Bíblia, em Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. A cidade de Coríntios, que ficava na Grécia,
O povo estava se convertendo, alguns dos irmãos aí se convertendo ao Evangelho. Paulo, junto com seu ministério de discipulado, de apostolado, conseguiu conquistar as pessoas que estavam naquela cidade. Mas era uma cidade muito pagã, uma cidade que tinha muitos deuses. Em cada esquina tinha um templo pagão, Afrodite, deusa Diana, tinha os Zeus, tanto deuses que tinha naquela cidade. A Grécia, até hoje, tem deuses espalhados pelo mundo inteiro, originados da Grécia, até hoje. E Paulo tomou conhecimento, através da família de Cloé, que alguns dos irmãos da comunidade cristã, da igreja, que estavam praticando o paganismo, que estavam, mesmo com a fé em Jesus Cristo, crismado, batizado, mas estavam lá se mistificando com a religião pagã. Aí Paulo escreveu a segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunidade, que comunhão pode haver entre a treva e a luz? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Anote bem, saia do meio deles, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e eu vos receberei. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A religião espírita é uma religião com todos os direitos de liberdade de prática aqui no Brasil. Como nós mostramos, ela está crescendo. Aproximadamente 3 milhões de pessoas, 3 milhões e 500 mil pessoas, já chegando a 4 milhões no Brasil, de espírita, que está crescendo, segundo o IBGE. 20 milhões de brasileiros são simpatizantes do espiritismo, está crescendo o espiritismo. Se você quer ser uma pessoa espírita, você tem toda a liberdade. Você não quer seguir mais a Jesus? Quer ser espírita? Você quer ir para Allan Kardec, para Bezerra de Menezes, para Chico Xavier, para Dr. Fritz? Você quer ir para a Seara Bendita? André Luiz? Você quer praticar Umbanda, Kibanda, Candomblé, Vodú? Você tem toda a liberdade. O que Deus não permite, você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, Deus não permite você ser dele, pertencer a ele, comungar a hóstia, fazer participação da comunhão da igreja e participar com os espíritos. Deus não aceita isso. O nosso Senhor foi muito categórico quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Então, se alguém convidar você para participar de uma festa num centro espírita, seja o Candomblé, seja Umbanda, seja Bezerra de Menezes, seja Mesa Branca, seja o que for, convidar você, se for para você ministrar uma palavra, se for para você numa missão de Deus, sim, mas para participar das cerimônias dos espíritas, você não pode. Você não pode receber passes, você não pode comungar com as práticas do espiritismo, pessoal. Por quê? Não obstante ser uma religião, não obstante ser que tem a mesma liberdade no Brasil, mas você não é espírita, você é cristão, você não pode participar. Assim seja. Eu recebi uma devota aqui na nossa igreja, ela já foi daqui. Ela foi da nossa igreja. Conhecendo a palavra de Deus que nós aqui ensinamos. Ela abandonou aqui a nossa igreja e ela entra nesse cemitério para falar com Bento do Portão. Bento do Portão, que segundo a informação que nós tivemos da internet, ele foi um homem que estava aqui perambulando por Santo Amaro, principalmente aqui na rua Isabel Schmidt, e a dona Isabel Schmidt, na época, foi uma mulher que muito ajudou o Bento do Portão. Ele bebia cachaça e ele recebeu esse apelido por causa que ele ia nos portões buscar comida, porque ele passava fome, ele tinha o espírito da miséria. Quando em vida, o Bento do Portão tinha o espírito da miséria. E quando os coveiros daqui do cemitério de Santo Amaro foram fazer a exumação do corpo de Bento do Portão, o corpo dele estava intacto. E aquilo chamou a atenção. O corpo dele estava intacto, não tinha apodrecido.
Então eles começaram a acreditar que aquele corpo, aquele homem que ali estava no cadáver, era um santo, era um homem prodigioso, um homem que podia fazer milagres. E começou a peregrinação aqui em Santo Amaro. Eu, quando cheguei em 1992, aqui em Santo Amaro, eu vi esse cemitério lotado, as pessoas cantando ali. Falei, mas o que é isso aqui? Eu fui conversar com o coveiro, fiquei sabendo da história, fui consultar na internet e eu sei dessa história. Pasmem vocês, a devota que foi da nossa igreja há mais de 5 anos, ela é uma devota do Bento do Portão. Lamentável, pessoal. É lamentável. Porque a palavra de Deus condena a prática de contato com os mortos. É pecado você ir no cemitério, arrumar o túmulo do seu falecido, da sua pessoa, no dia de finados? Não. Você pode ir lá arrumar o túmulo, colocar uma flor. O que você não pode é conversar, é fazer invocação, é colocar retrato de morto dentro da sua casa. A Bíblia condena isso, pessoal. Não façam isso. Isso atrasa a sua vida. Porque as almas das pessoas que foram desta vida, elas estão aguardando a ressurreição. Elas não têm comunicação com os mortos. Não existe. Você pode ver isso no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Você vai ver claramente que não existe comunicação entre vivos e mortos. Não existe dentro da Bíblia. Então, quais são as pessoas que aparecem no cenário comunicando com os vivos? O demônio, que é enganador. O apóstolo São Paulo, ele diz que Satanás se transfigura em até anjo de luz. Cuidado com isso, pessoal. Negócio de chamar pelas pessoas que já morreram. Ao falar, olhar para o retrato da pessoa morta dentro de casa, que eu não recomendo que vocês tenham. Guarde na gaveta, não exposto na parede nem em cima de móveis. As pessoas queridas da sua família, que você amou tanto, partiu, coloque, tire da parede, coloca lá na gaveta, para guardar a saudosa lembrança da pessoa, mas não deixe exposto na parede. Não fique falando com o morto, isso é pecado, Deus abomina isso, Deus não aceita isso. Porque se você ficar falando com pessoas que já morreram da sua família, quem vai manifestar, quem vai aparecer em cena vai ser o diabo, que ele é enganador, ele é o pai da mentira, ele veio matar, destruir as pessoas, ele não quer que você tenha comunhão com Deus, ele não quer que você tenha Jesus, ele não quer que você tenha a salvação da sua alma, ele vai te enganar a vida inteira. Cuidado. Temos que amar os irmãos espíritas? Sim. Você não pode abominar os irmãos que praticam o espiritismo. A Bíblia ensina a prática do amor. Entendeu? Você tem que amá-los. Mas como cristão, você não pode participar. Porque está escrito aqui, em Coríntios, que você, cristão, não pode comungar com aquilo que não compatibiliza com a vontade de Deus. Próxima sexta-feira, continuando a falar sobre as seitas, nós vamos trazer aqui para vocês o Adventismo do Sétimo Dia, que foi fundado por Ellen White. Como que são os ensinos da Ellen White? Quem foi Ellen White? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje, no Brasil, essa igreja é uma igreja nobre, da classe nobre da sociedade. Ela possui várias faculdades, escolas, assistência social. A educação dessa igreja é uma coisa admirável. As pessoas que fazem parte da comunidade adventista são pessoas da alta sociedade brasileira, até mesmo pessoas graduadas, pessoas formadas. E eles, na sua comunidade, eles têm a tendência em comum de sempre galgar os degraus das universidades, da faculdade, tanto é que eles possuem. Mas o que acontece com os ensinos do Adventismo? Nós vamos conhecer os ensinos da Ellen White, que fundou o Adventismo do Sétimo Dia, na próxima sexta-feira. Vamos conhecer a profetisa que predatou a vinda de Jesus mais de 50 vezes, por volta de 1844. Nós vamos conhecer o fundamento dos ensinos do Adventismo do Sétimo Dia, continuando esse assunto importante. Por que você tem que conhecer sobre a seita? Porque nós vivemos rodeado dela. Se você não pode ser um cristão neófito, você precisa conhecer, precisa saber, para você não ser levado por ventos de heresias e ensinos heréticos. Você precisa ser tomado com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que vai deixar você na rocha inabalável. O nosso Senhor disse que aqueles que ouvem as leis e ouvem as minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei ao homem
que construiu sua casa sobre a rocha e ficou firme, vindo ventos e tempestade e não caiu. E pelo contrário, aqueles que ouviram, leram a minha palavra e não as cumpriram, compará-lo-ei a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Então a nossa rocha, pessoal, a nossa firmeza são as palavras do nosso Deus. Assim seja, assim será, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Bem no centro de Santo Amaro, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Eu sou o Bispo Afonso Querubim e eu tenho a imensa alegria de falar com você através da internet. Vamos pedir a Deus para que tenhamos essa liberdade aqui no Brasil. Estamos assim um tanto preocupados com as novas medidas que foram tomadas no Congresso Nacional em Brasília, com relação ao projeto de lei do Marco Civil, que vai diferenciar o jeito de transmissão, o jeito de se comunicar através da internet. E nós vamos pedir a Deus, em favor da Presidente da República, Sua Excelência Dilma Rousseff, juntamente com os senadores, deputados federais, para que não venham interferir de uma forma radical nesse meio maravilhoso chamado internet, que no mundo inteiro é livre, e um dos países mais democráticos do mundo está sendo ameaçado de ter restrição nas transmissões e no trâmite da internet. Vamos rezar pela Presidente. Eu aproveito este momento, aproveito esse instante para falar com os nossos amigos, os nossos feudais, senadores, deputados do Congresso Nacional, do Senado Federal, para que revejam essa lei aí. Ela está muito, assim, severa, né? E vai atrapalhar muita coisa. Vocês têm que pensar bem antes de definitivamente estabelecer essa lei no país, né? Eu acredito, como cidadão brasileiro que sou, acredito que vai até prejudicar financeiramente a vida de tantas pessoas que até utilizam estes meios para ganhar o seu pão de cada dia, pessoas que trabalham com site, pessoas que trabalham com comunicação na internet. Quero deixar esse meu alô aí, o pessoal aí do poder público, dos parlamentares, nossos amigos, dos quais nós cremos que tem um bom trabalho para fazer. Revejam bem essa lei aí, pessoal. Deus abençoe vocês. E os nossos amigos que nos acompanham pela internet, você que nos acompanha principalmente pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, o canal Missão Yahvé. Aí embaixo tem um negocinho vermelho escrito inscrever-se, um espaçozinho em vermelho, escrito assim, inscrever-se. É só você clicar, você precisa botar seu nome, você clicando, automaticamente você já estará inscrito no nosso canal. Então o que acontece? Quando nós colocamos os vídeos aqui no nosso canal, Missão Yahvé, você automaticamente recebe aí no seu os nossos vídeos. E semanalmente nós colocamos média de 3, para você meditar na palavra de Deus. Você pode escrever para nós, missãoyahvé@gmail.com, e pode também ligar para nós. O telefone da igreja, prefixo 11, São Paulo, 2597-6926. 2597-6926 é o prefixo 11, São Paulo, e nós teremos o imenso prazer de poder atender você, informar, principalmente você aqui da Zona Sul de São Paulo, você aqui da região metropolitana, incluindo os quatro pontas da região metropolitana de São Paulo, como a Zona Sul, Norte, Leste, Oeste. Nós estamos aqui na Zona Sul, Santo Amaro, né? Mas você está fácil, tem metrô agora, tem meios para você chegar até aqui e participar da celebração de libertação em nome de Jesus, o nosso Senhor. A qualquer momento, eu vou estar por aqui trazendo a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus.